Os ataques precisos da Ucrânia estão afetando drasticamente a capacidade bélica da Rússia. As forças ucranianas, ao mirarem depósitos de munição-chave, reduziram pela metade o suprimento de artilharia da Rússia, ameaçando os planos do presidente russo Vladimir Putin para uma nova ofensiva na primavera. Isso é um problema sério para Putin. Sem munição suficiente, as forças russas não conseguem infligir o dano necessário nas defesas da Ucrânia antes de enviar soldados a pé. O resultado será grave. Mais perdas de equipamentos e centenas de milhares de baixas adicionais de tropas provavelmente estão no futuro da Rússia. Em 9 de abril, o comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi, deu uma entrevista na qual afirmou que os ataques de drones de longo alcance da Ucrânia causaram danos massivos aos estoques de munição de artilharia da Rússia. Continuamos a expandir nessa direção, aumentando o número, a escala e as capacidades de ataques profundos, disse Syrskyi ao Kyiv Independent. Ele acrescentou que a Ucrânia já ultrapassou a marca de 1.700 quilômetros. Nossas equipes também estão aumentando o componente não tripulado. Em outras palavras, a Ucrânia está expandindo suas capacidades de ataque de longo alcance ao ponto de poder atacar mais de 1.000 milhas no território da Rússia. Isso coloca várias cidades e locais militares russos em risco, incluindo Moscou. Syrskyi também mostrou alguns dados. O chefe militar revelou que os soldados russos disparavam cerca de 40 mil tiros de artilharia na Ucrânia diariamente nos primeiros anos da guerra. Isso não está acontecendo mais. Os ataques de longo alcance da Ucrânia contra os depósitos de munição da Rússia reduziram pela metade a capacidade das forças de Putin de disparar. 23 mil rodadas por dia. Em 2025, isso ainda é um número substancial. Mas essa redução pela metade do poder de ataque terrestre da Rússia terá um impacto duradouro na capacidade de Putin de confiar em suas táticas de atrito para tomar posições ucranianas. Isso também é uma grande reviravolta para a Ucrânia. Voltando a dezembro de 2024, segundo a Sky News, a Rússia conseguia disparar cerca de 1,5 rodadas de artilharia para cada rodada revidada pela Ucrânia. À medida que os estoques de munição de Putin diminuem ainda mais, a Ucrânia reduzirá a disparidade de munição, possivelmente alcançando a paridade com as forças de Putin. Então, o que se sabe sobre os ataques de longo alcance da Ucrânia? Alguns exemplos que demonstram o quão eficaz tem sido a estratégia de longo alcance do país contra os depósitos de munição de Putin. Pegue o ataque de 18 de setembro de 2024 na Oblast de Tver como exemplo. O Kyiv Independent relata que um ataque ucraniano à instalação, que a Rússia já se gabou, era capaz de resistir a uma bomba nuclear, dizimou os depósitos de artilharia. A Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, a Serviço de Segurança da Ucrânia, disse que o ataque literalmente varreu da face da terra um armazém do principal departamento de mísseis e artilharia do Ministério da Defesa russo. Entre os equipamentos perdidos de Putin naquele dia estavam bombas guiadas usadas para bombardear a infraestrutura ucraniana, mísseis balísticos, Iskander, munição antiaérea e centenas de projéteis de artilharia. Isso não foi um pequeno ataque. A Rússia começou a construir seu depósito de munições Tiber em 2015, sob a orientação da principal diretoria de mísseis e artilharia do país. Essa construção fazia parte de um programa governamental mais amplo de 2012 para melhorar os estoques de mísseis e munições da Rússia, que previa a construção de 13 depósitos de armas modernas por 980 milhões de dólares. O depósito Tiber era um dos 13 em 2018. O ex-vice-ministro da Defesa russo, Dmitry Bulgakov, afirmou que o arsenal garante armazenamento seguro e protegido, protege as armas de ataques aéreos e de mísseis e até mesmo dos danos de uma explosão nuclear. Ele estava errado. O depósito era basicamente uma instalação de armazenamento de concreto. Isso representou uma melhoria em relação à abordagem anterior da Rússia de armazenar sua munição de artilharia a céu aberto. Mas o concreto não é capaz de resistir a um ataque de drone preciso, muito menos a uma explosão nuclear, pelo menos não da maneira que a Rússia usou para seu depósito em Tver. Bulgakov foi preso em 2024 sob acusações de corrupção. Talvez o ataque da Ucrânia ao depósito de Tver
que continha 240 toneladas de munição, foi possibilitado por um ex-funcionário russo que embolsou dinheiro que deveria ser gasto em defesas. Pode nunca ser conhecido, mas o que se sabe é que os ataques da Ucrânia à artilharia russa não pararam por aí. Em 1º de abril de 2025, a Forbes revelou que os ataques de artilharia da Ucrânia tiveram resultados devastadores. Focando nos ataques contra a artilharia no campo de batalha ucraniano, juntamente com os projéteis que essas unidades de artilharia disparam. A Ucrânia eliminou 1.644 canhões russos apenas em março de 2025. Essa campanha foi destacada por um único dia de assalto que dizimou 122 peças de artilharia de Putin. Para entender o quão impressionante foi essa conquista, saiba que os Estados Unidos da América têm apenas cerca de 3.000 unidades de artilharia em todo o seu arsenal militar. A Ucrânia destruiu metade dessa quantidade em um único mês. Esse ataque evidencia que não apenas os assaltos de longo alcance estão diminuindo os estoques de artilharia russos. Depósitos de munição da Rússia em seu território queimam, enquanto a Ucrânia também elimina as armas. Putin precisa disparar a quantidade cada vez menor de projéteis que consegue enviar para as frentes da guerra que iniciou. A simples realidade que Putin tem que enfrentar é simples. A Ucrânia tornou seus ataques de artilharia muito menos eficazes do que eram no início da invasão. E isso é apenas o começo. Conforme a Ucrânia se torna mais apta a realizar ataques de longo alcance com drones e mísseis. Isso esgotará ainda mais os estoques de munição de artilharia da Rússia, possivelmente a ponto de Putin mal ter mais munições. O que significa para a Rússia perder metade de seus estoques de munição de artilharia? No sentido imediato, é uma péssima notícia. Além de explicar o quanto de dano a Ucrânia causou aos estoques da Rússia, Sersky diz que a Rússia já começou sua ofensiva de primavera contra a Ucrânia. Confirmando um aviso dado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no final de março, Sersky disse que posso afirmar que o presidente está absolutamente correto. E essa ofensiva efetivamente já começou? O chefe militar da Ucrânia observou que as operações russas contra as posições ucranianas quase dobraram na primeira semana de abril. O objetivo da Rússia parece ser tomar mais território no nordeste da Ucrânia. Putin crê que isso reforçará sua posição nas atuais negociações de cessar-fogo, em que ele e Zelensky estão envolvidos com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Esta nova ofensiva também vem na sequência da Rússia, conseguindo expulsar a Ucrânia da maioria do oblast de Kursk que as forças de Zelensky contra-invadiram com sucesso em agosto. Em 2024, a Ucrânia possuía aproximadamente 443 km² do oblast russo. As forças de Putin recuperaram a maior parte disso, incluindo o importante assentamento de Sudsa. Isso abriu a porta para mais ataques à cidade ucraniana de Sumy, que provavelmente será um foco-chave das tentativas de expansão de Putin durante a primavera. Se a Rússia for bem-sucedida na primavera, fará mais avanços que se baseiam no território que as forças de Putin ocuparam em Donetsk durante 2024. Mas é aí que entram em jogo os ataques ao arsenal de munições de artilharia da Ucrânia. A Rússia depende muito de sua artilharia nos ataques terrestres contra a Ucrânia. Como o Royal United Services Institute explica, a Rússia ainda explora a capacidade da artilharia de limpar armadilhas e outros obstáculos para negar ao inimigo zonas de morte pré-planejadas. Essa exploração inclui o uso de projéteis de artilharia para destruir minas e fortificações da Ucrânia, abrindo caminho para os soldados, tanques e veículos blindados de Putin atacarem as defesas da Ucrânia. Apesar dessa tática não estar totalmente inviável, o uso de artilharia por Putin para limpar o terreno se torna muito menos eficaz. Quando suas armas estão com pouca munição, a capacidade russa de destruir as zonas de morte ucranianas caiu pela metade. Essas zonas, definidas pela Rússia como a peça central de um local de emboscada, contêm características convenientes e provavelmente transponíveis pelo inimigo, obstáculos para retardar avanços e uma área grande o suficiente para que os defensores possam visualizar facilmente o inimigo que se aproxima. E se beneficiam de uma vantagem no tempo, são a ruína da estratégia terrestre de Putin. Quando a Ucrânia consegue estabelecê-los e mantê-los, mais soldados russos morrem.
Com a escassez de munição de artilharia da Rússia, mais zonas de morte surgirão na Ucrânia. E cada uma dessas zonas certamente vai retardar massivamente os avanços que a Rússia quer fazer durante a primavera. Na verdade, já há evidências de que isso está ocorrendo. Como a Newsweek relatou em 7 de abril, a Rússia conseguiu apreender apenas 55 milhas quadradas de território ucraniano em março. Esses números vieram do Ministério da Defesa do Reino Unido, que também aponta que as forças de Putin conseguiram capturar 270 milhas quadradas da Ucrânia durante novembro. Os números têm diminuído mês a mês desde então. Uma desaceleração nas capturas territoriais é esperada durante o inverno. As condições se tornam severas o suficiente, especialmente na Ucrânia, onde as temperaturas de inverno frequentemente ficam abaixo de zero, dificultando os avanços. No entanto, Putin perceberá que está surgindo um mau padrão. Março marcou o início da primavera, mas suas forças só conseguiram capturar cerca de 1/5 do território que ganharam no mês mais frio de novembro. Essa perda de ritmo preocupará Putin, especialmente se ele pretende usar mais ganhos territoriais como alavanca nas negociações de cessar-fogo. Porém, o que mais o preocupará é o que os ataques de longo alcance da Ucrânia representam para o futuro russo. Dependerá cada vez mais de aliados, como Coreia do Norte e Irã, para manter suas armas restantes abastecidas. Relatórios de março de 2024 mostram por que isso seria o caso. Naquele mês, a Cable News Network publicou que a Rússia estava produzindo 3 vezes mais projéteis de artilharia para si mesma. Enquanto os Estados Unidos da América e a Europa construíam para a Ucrânia, a indústria de defesa de Putin produzia. Segundo a Cable News Network, são 250 mil projéteis por dia, com Estados Unidos da América e Europa podendo fornecer apenas 1,2 milhão de projéteis por ano à Ucrânia. Isso parece uma má notícia, mas considere o que isso significa no contexto dos números, disse Sersky. Ele afirma que Putin buscava manter um volume de bombardeio de artilharia de 40 mil disparos diários. Divida 250 mil projéteis fabricados na Rússia por mês por 30 dias. Isso dá cerca de 8.300 projéteis. E mudança sendo produzida para esses ataques diários. Os números não fecham. Mesmo no auge, a Rússia produzia menos de 25% dos projéteis necessários para manter seus ataques diários de 40 mil. Supondo que a Rússia mantenha os níveis de produção de 2025, fica claro por que o número de projéteis lançados diariamente caiu pela metade. A produção está baixa e grande parte dela é perdida nos ataques aéreos de longo alcance da Ucrânia. É aí que a Coreia do Norte e o Irã entram em jogo. Ambos forneceram à Rússia milhões de projéteis de artilharia. Isso permitiu que Putin mantivesse seus bombardeios. Essa é uma situação ruim para Putin, pois quanto mais ele tem que depender de aliados estrangeiros para sustentar seus ataques de artilharia na Ucrânia, mais ele coloca a Rússia nos bolsos desses aliados. Começando com a Coreia do Norte, de acordo com o Kyiv Independent, em outubro. Em 2024, o país era responsável por cerca de metade dos projéteis que a Rússia usava para atacar a Ucrânia naquele período. Ele afirmou que a Coreia do Norte estava enviando cerca de 3 milhões de projéteis para a Rússia por ano, igualando a produção interna da Rússia para fornecer a Putin 6 milhões de projéteis. Mesmo combinando os dois, não é suficiente para manter 40 mil projéteis por dia, elevando a capacidade diária da Rússia para cerca de 16.700. Ainda assim, são muitos projéteis da Coreia do Norte. Segundo o Kyiv Independent, os suprimentos da Coreia do Norte permitiram Putin manter seu bombardeio, mas o fato de ele aceitá-los também indica o desespero da Rússia. Putin está se aliando à Coreia do Norte através de um pacto de defesa cooperativo, que a Rússia também utilizava como justificativa, recebendo mais de 10 mil soldados norte-coreanos para lançar sua contraofensiva. Mas agora Putin deve à Coreia do Norte. Como aponta o The Standard, o ditador norte-coreano Kim Jong-un tem muito mais a ganhar com o uso da Rússia de suas granadas do que Putin obtém da Coreia do Norte. Putin desfruta de benefícios a curto prazo. No entanto, Kim agora pode usar o líder da Rússia para tentar romper o isolamento imposto à sua nação pelo resto do mundo.
Kim também pode solicitar acesso a segredos militares russos-chave, como informações sobre como construir armas nucleares que Putin pode se sentir obrigado a fornecer. Afinal, a Coreia do Norte agora tem algo para usar contra a Rússia. Se a Rússia não atender às demandas de Kim, o ditador pode interromper o envio de tropas e munições de artilharia para seus aliados. Putin se colocou em uma posição comprometedora para manter a pressão sobre a Ucrânia. Então temos o Irã. Embora o foco da cooperação entre Rússia e Irã tenha se concentrado nos drones e mísseis que o Irã fornece à Rússia, o centro Stimson observa que a Rússia está recebendo projéteis de artilharia de aliados iranianos. Não se sabe exatamente quantos. Mas o fato de que os estoques da Rússia estão tão esgotados que precisa contar com o Irã cria a mesma situação que vemos com a Coreia do Norte. Putin está no bolso do Irã. Isso fica evidente pelas limitações do acordo de parceria estratégica que a Rússia assinou com o Irã em janeiro de 2025. Diferente de tratados que forçaram defesa cooperativa, como na Coreia do Norte, ou prometeram mais investimento na Rússia, o documento assinado por Putin com o Irã é muito mais vago. O texto contém muitas declarações vagas, como confirmar, comprometer-se e facilitar, mas poucas afirmações concretas de ambos os lados. Segundo a Carnegie Endowment, se o documento tivesse sido assinado anos atrás, seria um bom ponto de partida para os laços entre Rússia e Irã. Como está atualmente, é apenas um resumo do que já está acontecendo. Não há nada de novo nos detalhes, diz a Carnegie Endowment. Isso não é bom para Putin, pois significa que o Irã está mantendo suas opções abertas e pode buscar incluir detalhes em futuros acordos que obriguem a Rússia a retribuir o que forneceu durante a invasão de Putin, como o Irã ser arrastado para uma guerra com os Estados Unidos da América. Essa é uma possibilidade concreta no momento, pois Donald Trump ameaçou bombardear o Irã até o esquecimento se ele não iniciar negociações diretas com os Estados Unidos da América sobre seu programa nuclear. Se o bombardeio começar, o Irã pedirá ajuda da Rússia contra os Estados Unidos da América. Se isso ocorrer, Putin pode ter que enfrentar uma guerra contra uma nação para a qual ele não está preparado, após mais de 3 anos exaustivos na Ucrânia. Vladimir enfrenta esses problemas, em parte devido a seus problemas com projéteis de artilharia. Com a Ucrânia reduzindo pela metade sua capacidade de bombardear seu território, Putin pode ter que depender ainda mais da Coreia do Norte e do Irã para manter seus estoques. Essa dependência cria uma obrigação. Eventualmente, ele pode ter que escolher entre se juntar a essas duas nações em guerras que possam enfrentar, ou traí-las, arriscando sua ira em resposta. Nenhuma das situações é boa para Putin e fica pior. A Rússia enfrenta escassez não apenas de projéteis de artilharia, mas também das armas necessárias para disparar os estoques, cada vez menores de munição. O impacto desse problema já era sentido em dezembro. Em 2024, o Kyiv Independent relatou que a Rússia estava cada vez mais usando bombas planadoras em vez de artilharia para atacar as fortificações da Ucrânia. Essa mudança de táticas está se tornando mais constante em 2025, especialmente agora que a Rússia perdeu mais de 26 mil de seus sistemas de artilharia, de acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia. Segundo a Pravda, a intensidade dos ataques de artilharia russos exige a substituição dos canos de artilharia a cada poucos meses. Está ficando sem esses também. No início de 2024, já havia substituído 4.800 canos. Isso deixou 7.000 em seus estoques, muitos dos quais não estarão em tão boas condições quanto os canos que a Rússia já usou. O estoque de bombas planadoras da Rússia também é finito. Putin está usando os estoques do país de bombas Fab-Burras da era soviética para fazer essas bombas. Eles acabarão eventualmente. Como tudo mais, Putin está usando ataques ucranianos em munições. Os estoques apenas aceleram o ritmo de um problema que Putin tem que enfrentar. A Rússia está ficando sem equipamentos. O que isso significa para o futuro da guerra na Ucrânia? Com menos artilharia, a Rússia não consegue destruir as principais defesas da Ucrânia antes de Putin enviar suas ondas humanas para o ataque. A situação piorará conforme a Rússia ficar sem bombas planadoras.
Essa invasão já custou à Rússia mais de 930 mil soldados perdidos para a morte, ferimentos ou captura. Putin não pode se dar ao luxo de entrar em uma situação em que essa taxa de baixas aumente, mas é inevitável ao enviar seus soldados para o assalto. Posições defensivas que não podem ser enfraquecidas pela falta de projéteis de artilharia apenas aumentam as chances dos drones, artilharia e tropas ucranianas devastarem as forças russas enfraquecidas. Putin pensou que poderia usar um número esmagador de artilharia para desgastar a Ucrânia, mas seus arsenais agora estão tão esgotados que a guerra de atrito que ele começou voltou para mordê-lo. E fica ainda pior para Putin. Lembra do que Sersky disse sobre como a Ucrânia infligiu todas essas perdas de munição de artilharia à Rússia? Ataques de longo alcance. Muitos desses tipos de ataques estão no futuro da Rússia. A Ucrânia já anunciou que chegará ao ponto de construir 30 mil drones de longo alcance anualmente até o final de 2025. Estes são os drones que tem usado para eliminar a artilharia russa, além de realizar ataques nos campos de petróleo de Putin e outros alvos militares. A Ucrânia já havia realizado 30 ataques com drones em território russo até o final de março. Maiores taxas de produção em 2025 provavelmente resultarão em mais ataques futuros, esgotando ainda mais os arsenais de artilharia russos. Potencialmente ao ponto de estar atacando a Ucrânia com menos da metade das 40 mil granadas por dia que usava anteriormente. Adicione mísseis de longo alcance a esses drones e um cenário de pesadelo para Putin se desenvolve. A Ucrânia já possui autorização para utilizar os mísseis americanos ATACMS e os mísseis Storm Shadow, de origem francesa e britânica, contra alvos russos. Mas a Rússia enfrenta problemas maiores. A Ucrânia completou uma variação de seus mísseis Neptune que podem atingir profundamente a Rússia. Apelidado de Longo Netuno. Esses novos mísseis podem viajar até 310 milhas, com seu poder explosivo, colocando ainda mais os estoques de munição da Rússia em risco. No geral, 2025 provavelmente será um ano muito ruim para Putin e sua invasão à Ucrânia. Ele está ficando sem munição de artilharia, obrigando-o a depender cada vez mais de potências estrangeiras instáveis. Essas perdas de munição enfraquecem os ataques contra a Ucrânia, levando a mais baixas e a um ritmo de progresso ainda mais lento do que o atual. Simultaneamente, a Ucrânia está ampliando a produção das armas que originalmente causaram os problemas de artilharia da Rússia. Isso significa que Putin perderá ainda mais munições no futuro. O que você acha da notícia de que a Ucrânia reduziu pela metade a artilharia russa? O que isso implica para o futuro do conflito na Ucrânia? A Rússia conseguirá se recuperar dos problemas de artilharia? Compartilhe suas ideias abaixo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar os últimos desenvolvimentos na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Somos uma fonte independente de notícias e informações sobre conflitos militares ao redor do mundo e agradecemos muito o seu apoio.